Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Esta história do combate à inflação em Portugal confunde-se com a história da desorientação, para se usar uma palavra simpática, do Governo nesta matéria. Primeiro, a inflação era temporária, afinal não era, já passou um ano e meio e não se vê fim à vista. Depois, a inflação só tinha a ver com o preço da energia, afinal não era, afinal que chegou rapidamente à alimentação através do preço das sementes, dos adubos, de outros custos de produção. A inflação era culpa da distribuição, afinal não era, porque os custos de produção subiram mais do que os custos de distribuição, que subiram mais que os preços do consumidor. E agora, a descida do IVA, que era uma péssima ideia, que não ia resolver nada e era um erro, afinal não era, porque estamos aqui a discutir agora a descida do IVA para 0%. O problema é que a desorientação do diagnóstico também dá origem à desorientação na terapia. E eu aqui nem vou discutir, e podia discutir, que é uma matéria interessante até do ponto de vista teórico, se é boa ideia baixar IVAs, porque tratam os pobres e os ricos de igual maneira, é um imposto muito regressivo, como se sabe, porque baixar preços aumenta a procura sobre os produtos que ficam mais baratos e que isso contribui para a inflação. Essa parte pode-se discutir, mas eu acho que não cabe aqui e, sobretudo, não cabe no tempo que eu ainda tenho. Agora, o que não tem discussão é que baixar IVA só para alguns produtos não faz sentido absolutamente nenhum. Porque, com base numa lista arbitrária que é impossível de justificar, impossível de delimitar, impossível de fiscalizar, está-se a tentar fazer o quê? É uma lista que traduz uma vontade, já aqui chamada, e bem, de paternalista do Estado, como se o Estado soubesse onde é que as pessoas deviam gastar o dinheiro e como se o Estado fosse uma espécie de árbitro de estilo de vida das pessoas. E é uma medida que acaba a distorcer os preços, que uma coisa sabemos, e isto também não tem discussão, vai acabar a gerar ineficiência, desperdício, tira um sinal importantíssimo do mercado e vai proporcionar a alguns, mas só a alguns, rendas absolutamente imerecidas. E também não tem discussão, isto também tem que lhe dizer e dou-lhe essa virtude, o Sr. Secretário de Estado, esta medida, apesar de tudo, é bastante melhor que aquela que discutia aqui a semana passada, da fixação de preço e de margem, que os coletivistas e estatistas deste hemiciclo, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o Chega, queriam impor. É bastante melhor, isso pelo menos faço justiça. Agora, tenho que dizer, enquanto liberal e enquanto defensor da economia de mercado, que me fez muita impressão assistir anteontem à cerimónia de assinatura de um acordo entre um governo de um país democrático e confederações de produtores e distribuidores para cartelizarem preços e arranjar um sistema de consultação de preços. Pior, pôr a autoridade da concorrência como responsável da fiscalização da concorrência. A autoridade da concorrência a fiscalizar um acordo de cartelização de preços. É que o problema, Sr. Secretário de Estado, o problema é mais de fundo e já o deputado Carlos Guimarães Pinto aqui o referiu. É porque quando o Sr. Primeiro-Ministro parafraseia o ditado casa onde não há pão, diz casa onde há inflação, todos ralham e todos têm um bocadinho de razão, referindo-se ao ditado, de facto, em casa onde não há pão, em Portugal não há pão. Portugal não cresce, eu vou-lhe dar, não cresce o suficiente. Certamente a fazer justiça ao estudo do Banco de Portugal sobre salários, em que nos últimos 15 anos os salários médios em Portugal cresceram em termos reais 1%. Não há pão. Há 4 milhões e meio de pessoas em pobreza ou risco de pobreza. Não há pão. Em casa não há pão. 50 anos depois do 25 de Abril, isto é absolutamente vergonhoso. E, portanto, o verdadeiro ditado que se devia usar, pelo menos enquanto o PS estiver no poder, é em casa onde não há pão, todos ralham e não vai haver boa solução. Muito obrigado.